Bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Sentindo essa manhã de deixar uma palavra para vocês que me seguem no Instagram, para todos vocês que amam ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler para vocês o livro de Romanos, capítulo 12, que fala sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Irmãos, o mal ele existe. E há pessoas também más no mundo. Há pessoas que fazem o mal, que praticam o mal. E nós sabemos que o mal, ele não vem de Deus. O Senhor não gosta daqueles que praticam a maldade, que praticam coisas que vão contra as leis e os mandamentos do Senhor. Irmãos, infelizmente, muitas das vezes passam por nossas vidas pessoas assim, que desejam o nosso mal, que querem ver a nossa derrota, que não querem ver a nossa felicidade, que não querem ver o nosso sucesso, as nossas conquistas, que querem ver a gente no fundo do poço, porque eles não conseguem adquirir essas coisas, porque eles não obedecem ao Senhor. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Então acabam trazendo maldição para a vida deles. E quando eles veem as bênçãos do Senhor vindo para nossas vidas, muitas das vezes eles se sentem invejados, mas eles não entendem que eles também podem ter as bênçãos vindo do Senhor. Porém, eles têm que mudar a conduta deles, a forma deles viver, a forma deles andar. Tem que ser obedientes, mas eles não querem obedecer a palavra de Deus. Porque o Evangelho é para quem quer mesmo viver o Evangelho. Não é fácil renunciar à carne, não é fácil renunciar às coisas deste mundo, e o Senhor quer que a gente renuncie. Tem uma parábola que fala sobre um jovem rico. O Senhor Jesus pergunta para ele, né? E ele fala que ele obedecia todos os mandamentos, todas as leis do Senhor. Então o Senhor falou para ele que que ele tinha que largar tudo que ele tinha, vender tudo que ele tinha e seguir Jesus. E esses jovens saíram tristes da presença do Senhor, porque ele não queria desfazer das coisas materiais, dos bens materiais deles para seguir Jesus. Então, irmãos, para você seguir o evangelho mesmo, você tem que abrir mão de tudo. Até porque, irmãos, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus virá nos buscar, no dia do arrebatamento, tudo isso que é terreno vai ficar para trás. A gente não leva nada dessa terra, nada. Então a gente não pode ficar agarrado às coisas dessa terra. Então, essas pessoas que ainda estão agarradas às coisas terrenas, vê a gente prosperando, começa a sentir inveja, irmãos. E isso não é certo. Isso não é uma coisa do bem. A inveja é um pecado. E o Senhor é contra as pessoas que praticam essas coisas. Na palavra fala assim, em Romanos, versículo 9, fala assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Que ele tá falando, irmão, para você não ser uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, uma pessoa às vezes aproxima da gente, fala que é amigo, que vem sorrindo, né? Mas a intenção do coração, o Senhor conhece. O Senhor sonda a intenção do coração da pessoa. A pessoa pode achar que a gente não tá vendo, mas o Senhor olha no íntimo e no profundo da pessoa. Aqui fala para aborrecer o mal e apegar ao bem. Então, irmãos, se muitas das vezes algum de vocês mesmo pensou em fazer o mal contra a pessoa, sentiu aquela coisa estranha dentro de você, irmãos, aborrece o mal, larga o mal, deixa o mal de lado, procura aproximar das coisas do bem, das coisas de Jesus, das coisas que são luz, porque o Senhor se agrada. Embaixo fala assim, ó: abençoai-vos os que perseguem. Abençoais e não amaldiçoais. Irmãos, essas pessoas que nos perseguem, que querem os nossos mal, a gente não pode querer o mal para eles. A gente tem que ensinar a eles o caminho certo, o caminho da luz. Se uma pessoa vier com perseguição contra a sua vida, contra você, fazendo uma maldade no seu local de trabalho, seja onde for, irmão, oferece outra face. Em vez de você cair no nível dessa pessoa,
Em vez de você debater com essa pessoa, em vez de você ficar querendo desejar o mal para essa pessoa que deseja o seu mal, abençoa essa pessoa, ora pela essa pessoa, deseja o bem dessa pessoa, ensina para ela o Jesus, o Deus que você serve, mostra para ela o bem que há dentro do seu coração, o bem que o Senhor Jesus te ensinou a fazer. Porque a palavra de Deus fala, é um dos segundos mandamentos, quando Jesus veio e trouxe: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, do mesmo jeito que você se ama, você tem que amar até aqueles que te perseguem, os seus inimigos. Você tem que amar da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira que você ama a si mesmo. Então, irmãos, abençoa essas pessoas, ora pela vida delas, ora para que elas venham então encontro com Deus, essas pessoas que têm feito mal para você, essas pessoas que desejam a tua queda, ora por eles. E mais pra frente fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. A gente tem que vencer o mal com bem, irmãos. A gente tem que ensinar a pessoa a ser do bem. A pessoa pode ser ali coração duro, mas vai indo, vai indo, vai indo, você vai evangelizando para essa pessoa, mostrando a diferença na sua vida, porque o testemunho da gente conta muito. Quanto mais você trata bem essas pessoas que fazem o mal contra você, mais elas ficam confundidas. Elas ficam pensando assim, eu imagino, né? Imagino. Nossa, eu faço tanto mal para essa pessoa, por que essa pessoa me trata dessa forma? Por que essa pessoa me trata tão bem como se eu não tivesse feito nada com essa pessoa? Aí elas começam a ficar confundidas, até que o Senhor Jesus começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Aí quebra elas, faz elas voltar no pó, reconhecer que elas não são nada sem Deus. Então, irmãos, segue a palavra do Senhor. Isso aqui, essa palavra aqui, ela é cheia de leis, de ensinamentos. E tudo que tá aqui, as leis não são só os 10 mandamentos, não, irmãos. Não são só os 10 mandamentos que é lei, não. A Bíblia tá cheia de leis. Tá cheia de palavras que a gente tem que colocar em prática, que a gente tem que seguir no dia a dia. Eu sempre falo aqui atrás da minha, não são todas as Bíblias que tem. Aqui atrás da minha Bíblia tem uma parte aqui, como encontrar ajuda na Bíblia. Aqui, são os tópicozinhos, aqui atrás, tá vendo? Como tomar uma decisão difícil. Aí te leva lá nas passagens bíblicas que falam como tomar uma decisão difícil, como enfrentar o desamparo, como enfrentar a prisão. E aqui, tudo te instrui, irmãos. Isso aqui, é um ensinamento para você viver em todas as áreas da sua vida. Tudo que você procurar de todas as áreas aqui vai falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre cura, sobre milagre, sobre bênção, sobre o pecado, sobre tudo, irmãos. Tudo que você procurar aqui, área sentimental, tudo vai ensinar aqui na Bíblia. Você tá com o manual, da sua vida, de instrução aqui, inteiro, irmãos. Inteiro. Você fica batendo a cabeça aí contra o muro, né, contra a parede, e tá tudo aqui, o ensinamento do Senhor. Vem lá do trono celestial aqui, Foi Deus que inspirou essas pessoas, foi o Espírito Santo que inspirou essas pessoas a escrever essas escrituras. Então tudo que tá aqui veio do Espírito Santo, veio de Deus. Então o segredo tá aqui, Segue isso aqui, Segue isso aqui, que você vai ter uma vida abençoada. Segue isso aqui, que as maldições vão cair por terra. Segue a palavra, vive a palavra, que você vai ver como que a sua vida vai mudar. Assim como a minha tem mudado, tem aprendido, dia após dia. Quando eu erro em algo, que eu venho aqui e vejo a palavra me consertando, me mostrando que eu errei, isso vem uma transformação muito grande na minha vida. Eu falo, pai, agora eu entendo por que isso está acontecendo. Foi por causa de um erro meu. Eu errei nisso aqui, Eu errei nisso aqui, por isso que isso veio sobre mim. Tem pessoas que falam assim, gente, por que Deus está permitindo essas coisas ruins acontecer na minha vida? Mas ela sempre quer culpar alguém.
A gente sempre quer culpar alguém, a gente nunca olha pra gente. A gente nunca olha que foi a gente que errou e tá vindo a consequência daquele erro que a gente cometeu. Irmãos, Deus é bom, Deus é amor. Ele é justo também, Deus também é justo. Se ele tiver que corrigir, se ele tiver que colocar você à prova para te ensinar alguma coisa que você está errando, ele vai colocar também, porque Deus corrige. Se você acha que você está errando numa área e você vai continuar assim, Deus vai permitir, você acha que Deus não está vendo, que Deus não vai levantar a ira contra você para te corrigir, você está enganado. Porque Deus levanta. Deus levanta para corrigir. Se você é filho de Deus, é amado de Deus, é escolhido de Deus, ele não vai querer que você continue no erro, ele vai te corrigir. Mas, irmãos, Deus também é amor. Então, vamos viver a palavra do Senhor, vamos abandonar o mal, vamos parar de desejar o mal para as pessoas. Em vez de você pensar assim, nossa, aquela pessoa fez isso comigo. Senhor, vai lá, faz isso com ela. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Você tem que ter o amor de Jesus no seu coração. Quanto mais a pessoa te fazer mal, mais faz o bem para ela. Faz o bem. Mostra o Jesus que tem na sua vida para ela, irmãos. Mostra. Tem pessoas, irmãos, que não acreditam, mas existe. Existe macumbaria, existe feitiçaria, existe inferno, existe diabo, existe demônios. Existe, irmãos. A palavra fala, existe. Existe. E há pessoas na terra, aqui nessa terra, que vão nesses lugares para fazer o mal para as pessoas. Irmãos, mas o que eu tenho a dizer para isso? Experiência que eu tenho na minha família. O mal que você faz volta para você. É uma consequência do seu erro. E, irmãos, as consequências dos nossos erros, a gente paga enquanto está aqui na terra. A gente paga enquanto está aqui na terra. O mal que a gente faz volta para nós mesmos. Fala sobre o que você plantar, você vai colher. Se você, pelo caminho, plantar sementinhas boas, né? Quando você voltar pelo mesmo caminho, você vai ver aquelas sementinhas florescendo, né? Aquelas sementinhas floresceram. Agora, se você plantar espinho no meio dessa caminhada, quando você voltar, você vai ver aqueles espinhos. São os espinhos que vêm sobre a sua vida, irmãos. Então, faz o bem, irmãos. Abandona o mal, porque eu tenho visto pessoas ao meu redor pagando o preço do erro que cometeu, a consequência que cometeu durante a vida, as escolhas erradas. Eu mesmo, irmãos, eu falo assim, não maldade que eu fiz com as pessoas, mas os meus erros, quando eu estava no mundo, trouxeram consequências para mim que foi muito grande, não foi pequenininha não, irmãos. Foi consequências grandes que causaram uma ferida muito grande dentro de mim, uma dor muito grande dentro de mim. E eu falo, Senhor, eu sei que isso que aconteceu foi porque eu tive uma escolha errada na minha vida, uma decisão errada na minha vida. E eu tive que passar por isso, por essa perda, para poder o Senhor me ensinar. Não que o Senhor permitiu essa perda na minha vida, mas que aconteceu devido aos meus erros, às minhas consequências. Então, irmãos, toma cuidado também as escolhas que você faz na sua vida. O Senhor sempre mostra os dois caminhos na sua frente, na sua caminhada da sua vida. Sempre vai haver dois caminhos. Um que vai levar para o bem e um que vai levar para o mal. Cabe a você, porque Deus deu o livre arbítrio para a gente escolher. Então, cabe a você, se você vai querer seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós sabemos que o caminho do bem leva até Jesus, leva ao caminho da salvação. Nós sabemos que o caminho do mal leva para o mal, para as coisas do diabo, as coisas do inferno. Então, irmãos, toma cuidado. Assim como a gente paga aqui na terra, naquele grande dia, tudo será pesado na balança. O Senhor vai nos julgar, Ele vai ser o maior juiz naquele dia. Ele vai julgar as nossas obras, as coisas que a gente fez, tanto boas como ruins. Qual que vai pesar mais? O que você tem feito mais na sua vida? Escolhas boas ou escolhas ruins?
O que você tem feito mais na sua vida, maldade ou o bem para o próximo? Você tem tido o amor de Jesus Cristo dentro de você? Você tem amado os seus inimigos? Você tem amado aquele que vos persegue? Isso tudo vai ser pesado naquele grande dia na balança. Isso tudo vai contar, irmãos. Então não importa o que as pessoas têm feito contra a sua vida, contra você. Escolhe o caminho de Jesus, porque esse é o único caminho que vai levar você até o céu, porque o outro caminho vai te levar para o inferno. E o inferno, ele é real, ele existe. A palavra de Deus fala que os que ficarem, os que não forem salvos, vão para o lago de fogo, junto com Satanás, sua legião de demônios, o anticristo, a besta, vai tudo para o inferno, irmãos. Vai. Não pensa você que você é perfeito, não pensa você que você não tem pecado, não pensa você que você já conquistou, já garantiu sua salvação. Porque a salvação não é assim que funciona não, irmãos. O evangelho, isso aqui, ó, eu tô falando a verdade para vocês. O evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida ao pé da letra, irmãos. E não é fácil, não. Eu vou falar para vocês que é fácil você ser santo, não é. Não é fácil você abandonar o pecado, não é. Não é fácil você estar ali corretamente. Mas se a palavra fala de Deus, que vocês têm que ser santo, como Jesus foi santo, você tem que ser santo. Se a palavra de Deus fala que você tem que obedecer todas as leis que estão dentro dessa palavra, você tem que obedecer. É o que Deus ordenou, é ordenança de Deus. E não adianta, irmãos. Só vai subir aquele que for fiel até o fim. Só vai subir aquele que for santo. Só vai subir aquele que obedeceu a palavra do Senhor. Tem pessoas que acham assim, quando fala a palavra santidade, santo, acha que é impossível ser santo. Mas eu falo para vocês, não é impossível. Não é impossível porque Jesus, ele não falaria algo que a gente não conseguiria fazer. Se ele falou que a gente consegue ser, que a gente pode ser como ele foi, a gente pode. Só, irmãos, que nós estamos vivendo nos tempos que o ser humano tem se acomodado muito com as coisas terrenas. Hoje em dia a internet é jogos, são inúmeros passeios, shoppings, vários lugares para servir de distração para a pessoa não fazer o que está aqui na palavra. A pessoa vai se acomodando com as coisas dessa terra. E eu te falo, eu tô aqui para te falar. Pode ser usado para bênção, internet, rede social, pode ser usado para bênção sim. Mas a intenção do diabo é te distrair. A intenção do diabo é tirar você do foco. A intenção dele, ele veio com essas redes sociais, com essas coisas que o século XXI está trazendo. Vai trazendo, vai trazendo. Você pode perceber como que hoje o trabalho prende a pessoa fica naquela correria do dia a dia, do trabalho ali, e acaba deixando Deus de lado. Fala assim, Senhor, eu não vou orar hoje não, que eu tô muito cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô exausta, eu tô esgotada. Mas já é coisa do inimigo mesmo, irmãos. Vai ficar só mais apertado, irmãos. Eu não vou falar para você que as coisas no mundo vão melhorar, porque não vão. As coisas no mundo vão piorar para cumprir o que está escrito sobre o fim dos tempos. Então não pensa você, essas devastações que têm acontecido na natureza, terremotos, enchente, isso tudo, irmão, já está cumprindo as profecias bíblicas. Eu estudo muito, irmãos, sobre o fim dos tempos. Eu procuro vídeos, eu procuro na palavra Apocalipse, as profecias que foram deixadas sobre o fim dos tempos. Eu tenho um grande interesse sobre isso. Irmãos, os estudos falam que vai vir levantar um anticristo sobre a terra. Uma pessoa que vai vir como uma pessoa boa, mas no fundo essa pessoa está com intenções do mal. E, irmãos, pelos meus estudos, não, eu estou falando assim, coisas que eu estudei, o anticristo
vai ser levantado assim que acontecer um tratado de paz sobre a terra. E por volta desses dias para trás, assim, acho que foi nesse mês ainda, surgiu um vídeo no YouTube, quem tiver curiosidade, quiser olhar lá, pode olhar, sobre o presidente Donald Trump assinar um tratado de paz com o povo de Israel. E eu não sei se é o tratado de paz que fala no livro de Daniel sobre os fins dos tempos. Mas vai acontecer, irmãos, um tratado de paz na terra. Em países que estão em guerra, vão ser assinado um tratado de paz entre eles. E assim que esse tratado de paz for assinado, vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento, onde os salvos vão subir, os que não creram nas palavras do Senhor, não viveram as palavras do Senhor, vão ficar, vão pegar o governo do anticristo. No início ele vai ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, vai levantar coisas sobre paz, coisas boas na terra, e depois de alguns anos ele vai revelar quem realmente ele é, vão começar guerras na terra, né? A palavra de Deus fala guerras e rumores de guerras, vai começar as guerras na terra, depois disso vai acontecer só desastre, pragas vão ser lançadas, vai acontecer o Armagedon, guerra final, vai acontecer muitas coisas, vai chegar um tempo que o próprio diabo vai governar a terra. E no final, e aí tem uma parte que fala nesses estudos, no que eu tenho visto no YouTube, quem quiser olhar lá o nome do pregador, é Lamartine Pozella. Ele estuda muito sobre isso, um homem usado, abençoado por Deus, entende muito sobre os fins dos tempos e fala, irmão, que durante o período do anticristo governando, ainda vai ter possibilidade das pessoas que negarem o anticristo ser salvo. Só, irmãos, que vai ser mais difícil, porque aí essas pessoas que não subirem no arrebatamento, elas vão ter direito de ser salvas também, mas elas vão ter que negar o anticristo, negar o número da besta, né, que é o chip que vai ser implantado nas pessoas, vai ter que negar isso e vão ser mortos assim cruelmente. Igual tem missionários lá nesses países fora que são degolados, são executados, a gente vê nas redes sociais, né, na internet. Então vai ser assim mesmo, você vai morrer pelo amor de Jesus mesmo. E vai ser uma morte dolorosa, irmãos. Então luta, irmãos, para você subir no arrebatamento. Luta para você não pegar o governo do anticristo, irmãos, porque vai ser muito difícil. Vai chegar o tempo que a palavra vai ser retirada da terra, isso aqui não vai poder mais, vai ser proibido. Vai ser queimada as Bíblias, não vai existir palavra do Senhor mais. Não vai poder as pessoas entrar dentro dos templos para buscar o Senhor, não vai poder mais, vai ser proibido isso. As igrejas vão ser fechadas. Então vai ser muito escasso a palavra de Deus. Então dá valor, irmãos, enquanto você tem. Dá valor. Grava essas palavras na tábua do seu coração, porque se um dia elas forem tiradas, você vai ter ela aqui dentro. Você vai lembrar das palavras do Senhor, das promessas do Senhor aqui dentro. Então guarda, irmãos. Medita na lei de dia e de noite. Não esquece isso não, irmãos. Vai chegar um tempo que vai ser retirada a palavra do Senhor da terra. E de onde vai vir o seu socorro? Porque o nosso socorro vem do Senhor. Na hora que as coisas estiverem difíceis ali, tiver tudo apertado, o Espírito Santo vai ter sido retirado da terra. Quem que você vai buscar? Quem que você vai clamar? A quem que você vai recorrer? Não vai ter como mais, irmãos. Então busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque enquanto é tempo. É uma palavra, irmãos, que eu estou deixando nessa manhã para reflexão de vocês. Pensa como tem andado a sua vida. Pensa qual caminho que você tem tomado para a sua vida. Que eu vou falar, irmãos. Você pode até falar com as suas bocas, seus lábios, que você busca a Deus, que você crê em Deus, que você tem fé em Deus. Mas eu quero falar para vocês que nada disso adianta se você não vive a palavra. Nada disso
Não serve de nada. Tem uma palavra que Deus falou comigo por esses dias. Eu vou ler para vocês. Tá no livro de Jeremias. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. O povo estava se levantando contra Jeremias, porque Jeremias era um profeta do Senhor, falava a verdade, falava a palavra. Até a própria família de Jeremias se voltou contra ele. Deus, nós sabemos que Deus é justo. E Deus peleja por nós. Ele trabalha a favor de nós que levamos a palavra do Senhor. Estou procurando aqui, eu vou ler para vocês, ó. Eles conspiraram contra Jeremias, né? E olha o que fala aqui, ó, no capítulo 12 do livro de Jeremias. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Olha, presta atenção aqui, ó. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegados estás à sua boca, mais longe do que o seu coração. Irmão, tem pessoas que acham que só por falar o nome de Deus, por falar assim, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, já é o suficiente. Já tá com Deus. Mas eu tô para te falar que isso não é verdade. Aqui fala, mais longe estão do seu coração. Estão longe do coração de Deus. Estão longe das vontades do Senhor. Não fazem a vontade de Deus. Não anda segundo a Bíblia. Não anda segundo a palavra. Os fariseus, quando Jesus veio na terra, os fariseus conheciam a palavra, conheciam os mandamentos do Senhor. Mas o que eles fizeram com Jesus? Vocês acham, sinceridade do coração, de todo o coração, responde aí. Vocês acham que o povo naquela época recebeu Jesus como devia ter recebido? O povo deu crédito às palavras que Jesus pregava? O que o povo fez com Jesus? O que o povo fez com Jesus naquela época? Levaram ele como ovelha muda ao matadouro. Deram ouvido a ele? Eles conheciam a palavra. Eles conheciam a palavra. Mas não viviam a palavra. Entendeu, irmãos? Você pode falar as coisas de Deus, mas se você não viver isso aqui, ó, nada adianta. Se você não renunciar, se você não matar sua carne, se você não obedecer, se você não andar em santidade, ó, não adianta você falar que crê em Deus, não. Não adianta você falar que tá salvo, não. Porque o que conta não é você falar, é você ter um encontro com Jesus. Eu sou muito fã de um dos apóstolos, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos. Durante anos, irmãos, ele perseguiu os cristãos. Ele matava os cristãos. Todos que pronunciavam o nome de Jesus, ele perseguia. Todos que falavam do amor de Jesus, ele perseguia. Irmãos, e é lindo a história de Paulo. Pega lá, no final da Bíblia lá, os livros que Paulo escreveu, Coríntios, Filipenses, Romanos. Vai pegando lá, você vê a história de Paulo, que forte. Antes ele chamava Saulo, né? E ele pegava, irmão, autorização, cartas do povo lá, do povo que estava no templo, né? Acho que os fariseus mesmo. Ele pegava essas cartas de autorização para perseguir os apóstolos. Olha só. Perseguir aqueles que estavam levando a palavra de Jesus para matar. Então, ó, olha só. O povo que conhecia a palavra de Deus estavam no templo, davam autorização para Saulo perseguir e matar os apóstolos de Jesus. Olha só.
O povo que falava conhecer a Deus. E Saulo achava que ele estava fazendo certo o que ele estava fazendo. Ele achava que Deus estava se alegrando do que ele estava fazendo. Mas não estava. Porque ele estava matando os evangelistas de Jesus. Estevão foi apedrejado até a morte. Porque estava pregando para as pessoas na rua sobre Jesus. E eu acho lindo, irmãos, que chega um momento na vida de Saulo que ele vai até Damasco, a caminho de Damasco, porque os apóstolos tinham ido para lá, fugido para lá. Ele vai atrás deles, pede uma autorização para ir atrás. E no caminho, quando ele estava indo, veio uma forte luz sobre ele, estava montado a cavalo, ele caiu do cavalo, perdeu a visão, aquela luz foi tão resplandecente, que ele falou assim, quem és tu, né? Quem és tu, né? Aí o Senhor Jesus falou assim, por que tu me persegues? Eu sou aquele que você persegue. Daquele dia em diante, aquele encontro que Jesus teve ali, ó, aquele encontro que Saulo teve com Jesus, ele mudou a história dele, mudou a vida dele. A partir daquele momento ele conheceu o próprio Senhor Jesus frente a frente. E aquilo lhe mudou a caminhada de Saulo. Ali ele passou a se chamar Paulo. Foi um dos maiores evangelistas da palavra de Deus. É um dos que foram até os confins da terra para pregar o amor de Jesus. Pregou, irmãos, aqui é lindo. É lindo. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, se você não conhece as histórias da Bíblia, os mártires, os heróis da fé, pega a sua Bíblia, começa a estudar. Não fala por aí do que você não sabe. Aprende para você falar. Aprende a Bíblia para você falar dela. Porque às vezes você fala as coisas ao vento aí e não sabe nem o que tá falando. Às vezes não tá nem na Bíblia. Então pega ela, estuda, come ela, alimenta dessa palavra que salva, que liberta, que cura. Alimenta dela, tenha conhecimento dela. Sua vida vai mudar. Igual a vida de Paulo mudou. E aqui, foi tremendo o que Paulo fez por amor de Jesus. Foi preso, foi para cárcere, apanhou, sofreu. Mas ele morreu mesmo por amor de Jesus. E no fim ele foi morto em Roma, né? Decapitado, a cabeça dele foi decepada. Mas morreu ali pregando a palavra de Deus. E eu creio que ali naquele mesmo instante que ele foi morto, ele foi salvo. Porque ele amou demais aquele Senhor Jesus que ele encontrou naquele caminho para Damasco. Ele amou demais. Irmãos, o que Deus me usou nesta manhã para falar com os irmãos. Veio no meu coração e foi saindo.